É, coleguinha, é triste saber como que o Brasil nem consegue mais ganhar um campeonato mundial de futebol e nem consegue se defender na Cyber Warfare. Triste, triste. Bom, e eu vou te falar, eu acho que nem os americanos vão conseguir essas duas coisas que eu falei. Os chineses hoje, eles têm um framework muito poderoso, um framework de segundo 1984, é o framework do mal, do eixo do mal, tá? Que é um framework hacker que consegue naturalmente alavancar novos grupos hackers assim de uma forma impressionante. As pegadas digitais são sempre muito semelhantes. A Coreia do Norte vem se especializando no padrão chinês. E a Coreia do Norte está abandonando aquele padrão que ela tinha até o ano passado. Mas a Coreia do Norte ainda é um bebê nesse cenário. Inclusive o Irã, desde 2018, já segue o padrão chinês de grupos hackers. Não é à toa que se me perguntassem hoje quais são os maiores players, no caso, países, na cyberwarfare, China na cabeça, cara, Irã em segundo. Eu já colocaria o Irã em segundo. Embora tenha tomado uns pau aí de umas bombas, mas calma aí, cara. Você tem que entender que a cyberwarfare, depois de dominada, ela é tão terrível como uma arma de destruição em massa. Pense você, pense você. Se um país externo colocar o país em que você está 30 anos em uma recessão econômica, como é que vai ser sua vida? Bom, nós brasileiros estamos acostumados, não precisa nem de ataque, né? Então, sim, tem um grupo, tá? Tem um grupo chinês que é um ator, não sabe bem ainda, mas sabemos que é chinês, que vem direcionando ataques cibernéticos a organizações sem fins lucrativos, tipo para obter, como eu posso dizer, estabilizar um tempo naquela empresa. Outro dia eu até falei aqui, né, de uma empresa aqui que tinha um atacante que estava lá há 8 anos, 6 anos, 8 anos. E eu falei, rapaz, já vai lá no setor de recursos humanos e pede um crachá e assina a carteira logo, meu amigo. Estar há tanto tempo numa empresa assim, por um longo tempo persistente, já assina a carteira do hacker e ele já faz parte da organização. Bom, vamos lá. E naturalmente está vinculado a um ataque contra Estados Unidos. Bom, vamos lá. Eu estou com muito sono, galera. Engraçado. Eu também recebi uns reportes recentemente. Tem 2 meses que eu venho recebendo reportes, tá? E eu venho analisando o reporte. Dos reportes que eu venho analisando, só para você ter uma noção, somente esse ataque aqui, né, não está na minha lista. Na verdade, não lembro de ter ou não, não tá. Dos outros reportes, eu tenho certeza disso aqui, tá? Eu acompanhei os reportes aí de uma empresa. Então, a coerência de ataque, só que é uma empresa que não está nos Estados Unidos. Ela não está nos Estados Unidos. Estou para te falar que isso aqui é muito maior. Isso aqui é muito maior. E na cyberwarfare não tem esse negócio de fronteira Brasil Estados Unidos. Um ataque, né, mesmo que direcionado aos americanos, pode alcançar, cara, qualquer lugar no mundo. Não tem barreira alfandegária, não tem guardas de fronteira. Ah, tem routers, tem ferramentas, mas é mais fácil você burlar isso do que burlar um ser humano. Tô falando sério. As pessoas não acreditam.
Bom, e naturalmente, né, tem um reporte lá, não é esse reporte que eu recebi, e que, se você olhar, os invasores, né, conseguiram obter acesso à rede por várias semanas, né, por volta ali de abril de 2025. Mas eu venho recebendo esses relatórios aqui que não são americanos, não, cara. E aí, ó, o primeiro sinal de atividade ocorreu ali mais ou menos com varredura em massa, tentando detectar os exploits básicos, os exploits da Atlassian, o Log4j e o Apache Struts. Todos esses desculpe, todas as vulnerabilidades de 9.8 a 10, tá? E essa vulnerabilidade aqui. Bom, aí é que tá, né? Se você olhar, se você olhar bem, esses ataques é, foram direcionados para manter persistência. Se isso está acontecendo, então quer dizer que é, o atacante ele está testando algo. E ele testou algo em uma empresa que não seria uma empresa como a NASA, como a NASA tudo bem que é fácil, né? Não é, por exemplo, a NSA, não é a CISA. E isso é estranho. É como se estivesse testando. Outro dia eu relatei um ataque que foi impressionante. Eles bateram e desfizeram tudo em questão de mês, tá? Foi um ataque russo. Tem algo muito grande vindo por aí. Nenhuma outra ação então foi registrada até o dia 16 de abril, quando os ataques executaram alguns comandos cur, né, CURL, e naturalmente para testar as conectividades com a internet, testar serviços, sem ter que fazer talvez uma varredura. Alguns testes básicos. Bom, e aí, naturalmente, a tarefa projetada para executar um binário legítimo, MS-Build-exe, para executar uma carga desconhecida, uma tarefa agendada ali a cada 60 minutos com usuários system de alto privilégio, e aí eles conseguem naturalmente obter aí, escalar o privilégio dessa forma, né? Você não necessariamente precisa ter privilégio em uma máquina, basta que você consiga fazer que execute algo no privilégio mais elevado, não necessariamente ali em tempo real você fazendo. E segundo a Symantec, era capaz de carregar e injetar código desconhecido em CSC, por fim estabelecer uma comunicação de servidor de comando e controller com aquele endereço IP 38180. E posteriormente foram observados executando um carregador personalizado para descompactar e executar uma carga útil, que provavelmente era um Trojan Hat. Sempre fui muito fã dos Trojan Hat. Sempre fui, tá? E ó, vamos lá. Aí agora vem um negócio interessante, tá? Que foi observada a execução, tá? De um tal de Viper AV para carregar lateralmente uma DLL. Carregamento lateral de DLL é um ataque clássico pra caramba. Então você quer pegar a manha, tá? De fazer malwares, você tem que conseguir dominar essa técnica aqui. Muitos malwares não estão necessariamente nos executáveis. Nós podemos fazer com que o executável carregue uma DLL, de preferência um executável legítimo do sistema operacional. Se você conseguir isso, você naturalmente consegue, talvez até fazer uma escalação de privilégios. Beleza. E isso foi ali, naturalmente, adicionado a um subcluster. Subcluster é aquilo que eu falo para vocês.
os hackers chineses, eu sempre falo isso, eles têm esse framework e ele tem tipo uma academia, uma universidade hacker lá dentro do governo. Não é uma universidade que você vai lá fazer, mas por você ter um grupo hacker e ganhar algum prestígio lá dentro, é como se você fosse inicializado, você ganhasse alguns artefatos. E acredita-se que os artefatos que foram colocados é provavelmente um grupo afiliado do APT-41. A APT-41 é, no meu ponto de vista, um dos 5 melhores grupos hackers do mundo, tá? Assim, o que eu coloco? Eu coloco a PT-41, o 28, eu coloco, eu coloco também ali o pessoal do Lazarus, tá? Eu colocaria também o grupo Water, alguma coisa, esqueci qual era o nome, que fica no Irã, é o primeiro do Irã. Eu colocaria esses 4 ali, como eu posso dizer, os melhores. Nós não podemos esquecer também do APT-31, o 38. Então são todos grupos interessantes pra caramba, tá? Como eles executam os ataques deles é algo assim bacana de ver e entender como esses caras fazem. E naturalmente uma cópia dessa DLL maliciosa foi usada anteriormente em ataques ligados a agentes de ameaça baseados no caso da China, né? E aquilo que eu falei para vocês que é comum esses caras liberarem esses artefatos. É uma coisa comum isso acontecer e comum eu mencionar isso aqui no canal, legal? Bom, nós temos também que entender o seguinte, que o compartilhamento, esse sharing de ferramentas, de grupos, eles de atores chineses, eles vêm dificultando, ó, que eu sempre falei com vocês, cara, pô, eu acho que essa frase aqui matou. Isso aqui, esse parágrafo aqui. Ó, o compartilhamento de ferramentas entre grupos tem sido uma tendência longa entre os agentes chineses. Falo sempre. Tornando difícil qual grupo específico está por trás do ataque. Eu venho falando sempre. Isso não está escrito em nenhum livro e é a primeira vez que eu vejo um artigo falar isso. Puta que pariu, cara. Eu não tinha lido esse artigo, tá? Eu acordei agora há pouco. Acordei agora há pouco. Vagabundo do caramba. Meu, tem uma rede gostosa de dormir aqui em casa. Trabalhei bastante essa semana. Sempre fui zoeira, zombando de vocês, dizendo que vocês são amassados no trem, né? E eu também fui amassado no trem a semana toda aí. Complicado. Eu acho que eu peguei trem 3 vezes essa semana. Foi complicado. Bom, e aí, naturalmente, a divulgação ocorre no momento em que esses pesquisadores, naturalmente, estão explorando uma falha lá no INRAR, que também é pelo tal do Salt Typhoon, que é o APT-41. Olha, Typhoon, PT-41, ó, legal, hein? Acho que rimou, hein? E para iniciar uma cadeia de sideloaders de DLL. Cara, isso aqui é muito bacana, tá? Dá para você fazer isso aqui com as últimas matérias. Volta aí, volta que você vai ver. Volta que você vai ver. Tem uma matéria que eu falo sobre você compactar arquivos com arquivos LNK e esses arquivos LNK fazer executar alguma coisa e esse executar alguma coisa é algo que você tem na sua máquina invocando uma DLL que está dentro do compactado. Mimosagleam.com. Mimosa, cara, que coisa estranha. Bom, e aí agora ele vem falar do porquê que os hackers chineses têm hoje uma universidade. De acordo com a E7, cara, o laboratório que mais persegue os grupos hackers chineses é a E7, cara. A E7 ali é um alvo para os grupos hackers chineses. Fala nisso,
eu acredito que você pode iniciar alguma coisa também, tá? É, tem umas coisas acontecendo estranhas lá no Sudão, não é? Na Venezuela, Bolívia, tem uns negócios bacanas. Você não precisa necessariamente agir no seu país, tá? Você pode começar alguma brincadeira para treinar, vai treinando. Bom, foi mal, galera, que eu tô puto com o negócio do Sudão, mas deixa pra lá. Então, olha só, esses grupos alinhados com a China conseguem então permanecer ativos, atacando a Ásia, Europa, América Latina, Estados Unidos e naturalmente atender prioridades de geopolítica e cyberwarfare. Cyberwarfare é uma arma dentro do que eu não gosto desse termo de chamado guerra híbrida, eu não gosto desse termo. Eu acredito que guerra é guerra e o pau tá torando. Trouxa quem não vê. Mas inventa um nome de guerra híbrida para dizer, opa, não tenho que me envolver. Simples assim. O ataque setor energéticos, cara, quantos ataques eu venho anunciando? Eu gravo vídeo aqui desde 2018. Apaguei uns 3.000 vídeos, um pouco mais. Já. Por isso que meu canal não tem vídeos. Eu venho sempre apagando com 30 dias. Então, se você olhar o setor energético, as cadeias primárias dos países, como vem ali sofrendo. E nós temos ali Kids Hat, Rust Volaris. Nós temos outros malwares também, assim, top utilizados. Como assim malwares tão específicos para esses setores? Porque eles utilizam de fabricantes muito específicos. Ou você acha que existe uma grande diversidade, por exemplo, em fabricantes de microprocessadores e controladores para, por exemplo, equipamentos de rede? Não. Então, como não existe lá como eu posso dizer assim, uma variedade, ou seja, nós temos monopólios, então alguns malwares se encaixam muito bem em produtos que utilizam esses artefatos monopolizados. Você acha que uma Intel, uma AMD não sofrem? Eles sofrem demais. E quem utiliza sofre demais. Por quê? Monopólio, gerou monopólio, então os hackers começam a se especializar em criar malwares e artifícios para poder fazer com que aquilo seja vulnerável e o impacto é muito grande. O impacto é pesado, cara, tá? Ah, eles estão, naturalmente, apontando, né, atacando organizações europeias. Ali, ó, julho de 2025, é o que eu falei. Os chineses estão acelerando. 2024, eles arrancaram. 2025, só estão dando hackers chineses. Na América Latina, quem acha que a China é amiguinha, né? Tá vendo esse cara aqui? Não tô falando que os americanos são amiguinhos, tá? Muito pelo contrário. São tão ruins quanto. Panamá, por exemplo, naquele impasse Trump, Panamá e China, cara, como que o Panamá foi castigado pelos chineses, cara? Os chineses sabiam cada passo que cada panamenho dava, cara. A questão, né, taiwaneses, falei aqui, noticiei aqui, o ataque aos taiwaneses. Então, os chineses eles vêm atacando forte. E uma coisa assim, sabe, me chamava atenção nos relatórios. Os relatórios, eles traziam algumas coisas interessantes. Internet Information Service sendo atacado. E aí eu até mesmo ficava assim, tudo bem, tranquilo, né? Internet Information Service sendo atacado, inclusive Log4j Java sendo, sendo assim, executado contra Internet Information Service. Complicado. É interessante que você faça o quê, meu amiguinho?
você tente esconder o cabeçalho HTTP. O cabeçalho HTTP entrega que sistema operacional você tem, que Internet Information você tem e que ponto .NET você está executando. E com isso, baseado na massa de conhecimento que temos hoje, aprontar fica fácil. Então, recomendo que vocês façam isso. Trabalhem bastante o HTTP header do header, né, do cabeçalho do HTML de vocês para evitar sair essa informação. Bom, e aí, os últimos meses, né, esses thread hunters, né, esses grupos de ameaça de línguas chinesas, visando então a configurações misconfigured. O que é isso aqui? Isso é um tipo de vulnerabilidade que é quando você utiliza a configuração padrão de alguma coisa, e essa configuração padrão de alguma coisa, ela já é fraca para que qualquer nó cego que não quer ler livro, que não quer estudar, consiga usar. Entende? Então imagine que eu tenho uma tecnologia, eu vou fazer ela que seja tão fácil, que qualquer noia da TI, vamos chamar de noia da TI, consiga usar. Legal? O cara não quer nada na vida, ele simplesmente next, finish. Legal? Beleza. Nem que eu tenha que, para isso, colocar ele em risco. Mas o importante é que ele vai conseguir. É basicamente isso. Acabei de explicar para vocês ali o que no meu livro eu coloco lá em 2 páginas. Então, Miss Configured, lá do Yes, e do Nginx também. Acho que no livro eu coloco algum tipo de invasão no Nginx, né? Ah, lembrei. Múltiplas requisições com uma única conexão contra um Nginx. Tá lá no livro Hack, que é de graça. Tá aí do lado aí. Só pegar e ler. Tá em PDF. E aí, naturalmente, os caras estão tentando procurar chaves expostas, códigos de autenticação, tentando explorar vulnerabilidades com relação a essas chaves para ganhar serviços. Hoje em dia, engraçado que vulnerabilidade de SQL injection era muito comum, né, no passado. Agora não, né? SQL injection já não é mais algo tão comum. Mas buscar tokens e acessar serviços é o que é de mais comum. Então, eles procuram abusar de chaves no ASP.NET, que são divulgadas e publicadas para comprometer servidores de S, implantar um tal de toolbooth. Que merda é essa? Toolbooth. Vou ter que procurar isso, visto que eu recebi um relatório recente sobre isso. Então é natural que eu tenha que procurar sobre isso. Eu, hein? Deu zica. Ah, desculpa. Eu tô usando SOC 5. Bom, deixa ele procurando aqui. Ah, olha só. É algo que eu tenho que ler ali. Dark News. Tá legal. Opa, tem uma matéria aqui. Copiar. Deixa essa matéria aqui de lado. Eu quero ver o que é esse treco aqui. Parece interessante. E, naturalmente, né, conseguir ali infectar e fazer qualquer tipo de movimentação dentro da rede. Que é o grande ban, né? Você alcança um servidor, mas o interessante é você alcançar os laterais também. Geralmente as empresas fazem uma grande salada de fruta de projetos. Na grande salada de fruta de projetos, ela precisa que a infraestrutura seja uma grande salada de frutas. Vou explicar. Quando você tem muitos projetos em desenvolvimento, em andamento, é natural que você tenha que se comunicar, que tem que fazer as trocas de dados, vamos colocar assim. E aí, geralmente, quando algo é organizado, a infraestrutura pode ser organizada.
Quando algo é bagunçado, a TI não pode se organizar, segmentar a rede, colocar regras de firewall entre os serviços, fazer comunicação em rede interna, distinguir o que é IP interno de IP externo. Tudo isso nós já conhecemos. Quando a empresa tem projetos desorganizados, a infraestrutura não consegue se organizar. Então, uma movimentação lateral é natural. É natural. Simples. Tá? Então, os atacantes também são, né, caracterizados por tentativa de transformar acesso inicial em arma para remover o shell de web Godzilla. Né? Colocar, não, executar o web shell Godzilla. Tá, tranquilo. Eu já vi isso em algum lugar. Executar ferramentas de acesso remoto, GoToHTTP, e usar o Mimikatz para coletar credenciais, né, e implantar o Hidden Drive, provavelmente algum mecanismo de rootkit com outros artefatos maliciosos, todos conhecidos, todos conhecidos do mundo hacker chinês. Então não seria estranho, não seria estranho realmente travar isso como algo vindo da China. Bom, vale ressaltar que o cluster, né, é mais recente. Cluster? Isso é estranho. Que o cluster, como se fosse algo adicionado à longa lista de agentes de ameaça chinês. Ah, cara, então o texto está mal colocado. Eu tô achando que esse aqui é o AKA para isso aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, vale ressaltar que o cluster é mais recente adição à longa lista de agentes de ameaças chineses, como redirecionador, fantasma. Não, aqui já é um grupo mesmo, então é um outro. Esse cluster, esse grupo, provavelmente. Então já tem dois, três, quatro. Inclusive, esse UAT 8099 já foi comentado aqui. Já foi comentado aqui. Todo mundo sabe. Se você quer saber mais sobre os grupos hackers, você vem em Malpédia. Você vai vir aqui em Malpédia. Às vezes eu escrevi errado. Malpédia, a ferramenta não está legal ainda, né? Lembrando que eu estou utilizando um SOC 5, então fica lento mesmo. Aqui já entrei direto em um grupo hacker, o APT41. Aqui, por exemplo, você tem o inventário do que está sendo adicionado. Demora, tá? Hoje é dia 8, ó. Dia 5 foram as últimas três publicações. Porque aqui não é o como aquele pessoal lá do Safe Source usa, que é o G1.com. Safe Source usa G1.com. Aqui não, aqui usa aqui esses dados, porque aqui passa por um procedimento de análise de veracidade. Por isso que demora. Bom, aqui você tem. O que são famílias? Famílias são classificações de malwares, tá? Aqui você tem as classificações de malwares, mas você tem que cruzar esses dados com o malware bazar. Aqui você vê os atores. Então, esses três links aqui você vai aprender mais sobre os grupos, né? O Lazarus Group, que é o melhor de todos. Cara, entre o Turla e o APT28, eu preferiria o APT28, mas eu colocaria esse aqui em terceiro, do Irã. Eu colocaria o Lazarus, desculpe, Lazarus, o APT41. Como que eu numeraria assim, né? Lazarus, APT41, APT28 ou talvez o Cleaver, tá? Um desses dois que estaria em terceiro. Terceiro e quarto estaria aqui, tá? São, tipo assim, os grupos hackers mais foda que tem.
no meu ponto de vista. Agora, esse APT-32, ele tem uma característica interessante. A capacidade dele de construir malwares. É impressionante como esses caras constroem malwares, cara. Ah, cara, esses caras são muito bons. Olha o que eu falei pra vocês. A Coreia do Norte tá subindo os APTs hackers aqui, tudo bem. Mas a Coreia do Norte iniciou esse procedimento antes do Irã. A Coreia do Norte é do início, bicho. Coreia do Norte, no meu ponto de vista, é, foi logo depois da Rússia. Rússia, Coreia do Norte, depois China. Depois vem o Irã. Mas eu vejo que o Irã está começando a pisar lá em cima, ó, pisar bastante lá com dois grupos muito bons. Esses dois grupos aqui são muito bons, cara. Só para você ter uma noção, esse grupo 32 ele é muito bom para fazer malwares. Esse aqui também, cara. O Oil Ring também ele é muito bom para fazer malwares, tá? Olha quem tá aparecendo aqui. Tem brasileiro? Tem, cara. Mas eu faço questão que não tenha brasileiro nessa lista. Porque essa lista aqui são os descobertos, né? Então não teria que ter, né? Que é o Poseidon Group. Tem uma referência, né? Vou nem clicar porque o padrão é não falar de grupos hackers brasileiros. Já tem duas ameaças contra mim aí, não vou querer ter uma terceira. Até mais, tchau.